Na segunda epístola ou carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Em nome de Jesus. Quero aqui agradecer de público ao Senhor nosso Deus a oportunidade, ao pastor Clemente também, que nos cede a oportunidade de pregar nesta amada igreja. Então vamos lá, segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito sério, que é o anticristo, o inimigo da igreja. A palavra diz assim: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, o dia do Senhor, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça ou da iniquidade opera, somente há um agora que resiste até que no meio seja retirado. E então será revelado o iníquo, o homem da perdição, ou filho da perdição, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse cujo a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer nas transgressões ou na iniquidade. Poderia sentar em nome de Jesus? Por favor, deixe sua Bíblia aberta aí nesse capítulo, em nome de Jesus. Nós vamos meditar um pouco nessa palavra. E hoje, irmãos, eu quero falar com vocês, meus irmãos e irmãs, sobre esse capítulo 2. Claro, não vamos nos aprofundar, porque o tempo nem a ocasião nos são propícios. Mas vamos aproveitar esse tempo que nós estamos aqui e vamos falar sobre o anticristo. Por que eu quero falar desse assunto? Porque esse é um dos assuntos do momento no mundo religioso, no mundo cristão. Esse é um dos assuntos do momento. Nunca se falou tanto da volta de Jesus e do aparecimento do anticristo como nos dias de hoje. Você vê pessoas postando vídeo no Instagram, no Telegram, no YouTube, no TikTok, enfim, as mídias sociais. Se fala bastante sobre o anticristo. Eu vi até uma pesquisa desde o início da pandemia até os dias de hoje, quais os 10 assuntos religiosos mais falados no cristianismo ocidental. E a pessoa do anticristo está ali entre o número 1 e o número 5. Então tem se falado muito sobre o anticristo. Quando a gente escuta, quando a gente ouve, a gente escuta muita coisa séria, mas também escuta muita mentira, muito erro, muita baboseira em relação a isso. Então hoje nós vamos falar desse assunto, porque esse assunto, ele é importante para nós, porque ele está ligado, atrelado à volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é preciso a igreja estar atenta a tudo isso. Quando Paulo escreveu sobre este
capítulo, a segunda epístola aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalonicenses, ou a igreja de Tessalônica, na Grécia, ela estava cometendo alguns equívocos em relação à volta de Jesus. Eles não entenderam bem o que Paulo ensinou e o que Paulo pregou para eles. Quando Paulo saiu de Tessalônica e foi para Bereia pregar o Evangelho, que já era outra cidade, e ele prosseguiu na sua viagem missionária, alguns crentes de Tessalônica informaram a Paulo que a igreja não havia entendido bem o que ele havia ensinado sobre a volta de Jesus. A coisa foi tão caótica que muitos irmãos estavam dizendo: olha, já que Jesus veio nos nossos dias, vamos nos dedicar só à obra do Evangelho. E aí o que muitos fizeram? Eles abandonaram o emprego, eles abandonaram a vida comum e ficaram andando de casa em casa. E aí Paulo chega até a dizer assim, ó: quem não trabalha, não coma. Por quê? Porque alguns entenderam a volta de Jesus errado. Outros começaram a pregar que Jesus já havia voltado. E outros disseram: não, ele está vindo, então vamos nos entregar a gandaia, está tudo certo. Por isso que Paulo escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses. E na segunda carta, ele mostra qual foram os equívocos deles. Olha aí o verso 1 e 2. Nós vamos meditar nos versículos, tá bom? Versículo 1 e 2. O equívoco de marcar datas quanto à chegada de Jesus. Olha o que ele diz. Ele diz assim: ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando aqui da segunda vinda de Jesus. E pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor já estivesse o quê? Perto. Então o que é que estava acontecendo lá? Alguns estavam profetizando. A palavra espírito aqui dá essa ideia de que alguém estava usando de revelação, de visão, de falsas profecias em relação à vida de Jesus. Alguns estavam pregando coisas erradas, dizendo que eram os apóstolos que haviam pregado e ensinado aquilo. E alguns até estavam enviando falsas cartas em nome dos apóstolos para a igreja. Aí Paulo escreve a carta para corrigi-los. Por quê? Qual era o tema? Jesus está o quê? Vindo, voltando. Aí o apóstolo Paulo escreve e diz: olha, não, calma, discernimento, entendimento, não façam isso. Eu vou mostrar para vocês alguns fatos que vai corrigir isso. Qual é o segundo equívoco? Verso 3, veja aí. Ele diz assim, ó: ninguém de maneira alguma vos engane. Olha, irmão, olha para cá. Olha, está infelizmente havendo muito engano em relação à volta de Jesus no meio das igrejas. Gente que lê, não entende, não compreende, não tem discernimento do Espírito e está pregando, falando, profetizando e revelando coisas que a Bíblia não dá apoio. E Paulo está dizendo aqui: ninguém vos engane, porque não será assim. Não será assim o quê? A volta de Jesus. E aí ele diz como será a vinda de Jesus. Ele diz assim, ó: sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então ele está dizendo: olha, quando Jesus vier, dois sinais vão deixar bem claro que o dia dele está próximo, que a volta dele está próxima.
Sabe quais são os dois sinais? Às vezes os crentes ficam pegados aos sinais que são principios-dores. Quais são os sinais que são os principios-dores? Guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino. Esses sinais não são os sinais da volta de Jesus. São os sinais que dizem que ele vai voltar, que atestam que ele vai voltar, mas não são os sinais derradeiros. É aquele caso, Jesus usa o exemplo de uma mulher grávida. Ele diz assim: olha, quando vocês virem terremoto, peste, falso profeta, nação contra nação, aí ele diz assim, ó, isso ainda não é o fim. Foi Jesus que disse. Só que tem crente que liga lá na televisão, né? Terremoto lá não sei aonde, nos Cafundé do Judas. Aí matou 50 mil. Aí já tem crente que fica assim, ó. Ai meu Deus do céu. Aí o fim está chegando. Aí Jesus está voltando. Jesus disse que ainda não é o fim. E ele ainda diz mais: isto é o princípio das dores. Não é o parto ainda. O parto é a vinda dele. As pontadas, é assim ou não é, irmã? As pontadas, né? Não é aquelas pontadas santas de Israel? Que as irmãs recebem, não é assim? Né? O maridão está lá, deitado na rede, tranquilo. Aí a mulher está lá na sala, daqui a pouco ela faz assim: ai! Pronto, acabou o sossego do peão, desarme a rede, prepare o carro, porque daqui a pouco você vai correr para o hospital ou para a maternidade. É ou não é assim? Mas primeiro vem as dores. Essas dores vão aumentando em intensidade e em alguns casos dura até 24 horas para a criança nascer. Então Jesus disse que essas coisas são os princípios da dor. Agora Paulo aqui, pelo Espírito Santo, ele está dizendo que, olha, os dois sinais, os dois últimos sinais que anunciam a hora do parto, aí sim, os dois sinais que anunciam a hora do parto, que o parto vai acontecer, ele diz aqui no verso 3, ele diz: sem que antes venha a apostasia e depois apareça o homem do que, irmão? Do pecado, o filho da perdição. Quem é esse homem do pecado? Quem é o filho da perdição? João chama ele de anticristo nas suas epístolas. E lá no Apocalipse 13, João chama ele de a besta do Apocalipse. Então ele tem vários títulos: filho da perdição, o iníquo, o anticristo, não é? E a besta do Apocalipse. Então João está dizendo, o Paulo está dizendo: olha, vai ter guerra, vai ter fome, vai ter peste, isso vai aumentar cada vez mais, e essas coisas vão ser cada vez mais letais. Preste atenção no que eu vou falar. Na época de Paulo, a guerra era com flecha, espada, escudo e capacete. Hoje é com bomba atômica. A destruição é maior, a destruição é pior, a desgraça é 1000 vezes maior. O poder da maldade humana aumentou em termos de guerra. Hoje a guerra é biológica. Sabe o que é uma guerra biológica? Um governo pega um peão, injeta um vírus nele, aí ele chega dentro de uma estação de metrô, 6 horas da tarde, dá um espirro, pronto, aquele vírus começa a passar, a circular, como a Covid. Esse vírus da Covid foi fabricado, já foi comprovado que foi fabricado. Esse vírus da Covid não é uma coisa comum da natureza, não. Isso é um vírus alterado. Isso é uma arma biológica que testaram na humanidade. Um dia isso será mostrado claramente. E veja o estrago que fez. Então hoje a destruição é maior. Aí Paulo está dizendo: olha, não fiquem espantados, porque haverá duas coisas: a apostasia. Eu já falei para vocês o que é apostasia. O que é apostasia? É se
desviar. A apostasia é um processo que está acontecendo, aonde os cristãos, olha, vou repetir de novo, incrédulo não se apostata. Quem se apostata é crente. A palavra apostasia quer dizer desertar, abandonar, se rebelar. Contra quem? Contra Deus e a sua lei. Aí eu te pergunto, quem é que conhece a lei de Deus? Quem é que conhece Deus? O mundo? O mundo conhece Deus. O mundo não se submete à lei de Deus. Quem conhece Deus é os crentes. É os crentes. Agora eu digo para os irmãos e para as irmãs, veja se não é isso. Pegue as igrejas de hoje e pegue as igrejas de 30 anos para trás e veja se as igrejas de hoje não são diferentes, não são horrivelmente diferentes das igrejas do passado. Hoje você tem igreja para tudo quanto é gosto. Igreja agora está igual mercadinho, igual bar. É ou não é? Igual aquela gândula que você chega no supermercado e compra o salgadinho do gosto que você quiser. Está havendo o quê? Uma apostasia. Cada vez mais você olha para as igrejas, você vê quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia, quem pratica a Bíblia. Quando olha para certas igrejas, percebe que essas igrejas não tem nada de igreja bíblica. Usam o nome de Jesus, canta para Jesus, prega a Jesus, mas estão longe da palavra de Jesus, estão totalmente desviados. E nós estamos vivendo nos dias, irmão, em que Paulo diz que Paulo disse aos Coríntios, ele disse assim: nós não somos daqueles que mercadejamos a palavra de Deus. Ele está dizendo, sabe o quê? Que haveria um tempo em que os homens fariam das Escrituras e da fé em Deus mercado. Vai lá na Conde de Sazeda, vai lá na lojinha lá na Conde de Sazeda para você ver o comércio que tem em nome de Jesus. Vai lá ver o comércio de óleo ungido. Vai lá, tem óleo ungido com aroma, né? Framboesa, hortelã, tem de tudo, canela, tem de tudo. Banalizaram a unção. A Bíblia diz que a unção é um atributo que Deus deu aos presbíteros da igreja, apenas aos presbíteros. Mas você anda por aí, é gente ungindo cachorro, é gente ungindo casa, é gente ungindo parede, é irmão ungindo irmã, é irmão ungindo irmão. Não é? A Bíblia diz assim: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja. Não é chama a irmã Mariquinha, o irmão Joaquim, não. É chame os presbíteros da igreja, e esse ungirá o enfermo, e a oração da fé salvará o enfermo. Mas vê se não estão vendendo olhinho por aí. Eu, quando estava lá no hospital, uma moça chegou lá: posso lhe ungir? Falei para ela: não. Por quê? Eu disse: porque isso não é atributo seu. A Bíblia diz que é do presbítero. Você é presbítero? Não. Eu digo: então joga esse óleo fora, que você está transgredindo a palavra de Deus. Ah, mas eu tenho orado e Deus tem curado. Deus tem curado por misericórdia. Por misericórdia é o enfermo, mas no dia do juízo ele vai pedir conta a você. Deus sabe separar as coisas. Deus não vai punir o inocente por causa do errado, não. Deus é justo. Não é porque está dando certo que Deus está aprovando, não. O enfermo está lá, a pessoa sai daqui, pega um óleo ungido aqui, vai lá na esquina, a pessoa não conhece Bíblia, não conhece Jesus, aí ele chega, oferece, ora, aí cura. Ah, Deus está aprovando. Calma aí, meu amigo, que o santo é de barro, tá? E o andaime é de madeira. Tá bom? Vamos ler Bíblia. Mas falar isso hoje em dia, sem pastor radical, é querer ser o dono da verdade. Não, está na Bíblia. A apostasia está aí. Igreja de lésbica, igreja de homossexual, tem de tudo hoje.
igreja de sambista, de roqueiro, igreja do forró. Tem de tudo. E quando você pega e vai para a Bíblia, não é, irmão? Você que lê a Bíblia, não dá para ver nitidamente? Dá para ver. O porquê está acontecendo isso? Porque Paulo disse que haveria apostasia, ou seja, os crentes iriam se desviar daquilo que a Bíblia fala, daquilo que a Bíblia ensina. Hoje muita gente vem na igreja não para fazer a vontade de Deus, vem na igreja para Deus fazer a vontade dele. É a teologia do eu acho e eu sinto. Eu acho que o pastor Clemente, a interpretação está até correta, mas eu acho que eu não devo concordar com ele. Eu não estou sentindo nada, não senti arrepio, não senti o beliscão santo. Então não deve ser de Deus. A teologia cristã, irmão, não é nem eu acho, nem eu sinto. A teologia cristã é está escrito. Se tiver na palavra, de acordo com a palavra, eu devo abraçar. Por isso que Jesus disse uma coisa muito séria. Ele disse assim: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Até a volta de Jesus, vai aparecer cada tipo de crente, de igreja, que até os anjos vão duvidar. Se prepare. Então você vai ver coisa que você nunca imaginou, porque a apostasia está acontecendo. Estamos vendo o processo. E o que é a apostasia? É a dor que antecede um parto maligno. Qual é o parto maligno? A apostasia vai gerar o anticristo. A apostasia vai fazer com que o anticristo apareça. O anticristo não vai aparecer antes que tenha apostasia. É isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos. E a gente tem que ficar atento, tem que aprender. A gente tem que parar para estudar as profecias. Pedro diz que as profecias é igual a uma lamparina que ilumina a nossa caminhada como uma estrada escura. Para que Deus nos deu as profecias? É para a gente não cair no buraco nem na esquerda, nem na direita e nem no abismo à frente, mas a gente andar, como disse o salmista: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Provérbio diz assim: a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E quando é o dia perfeito? É o dia em que raiar no céu a estrela da alva. E quem é a estrela da alva? É Jesus Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus. E a palavra. Pela palavra. Então haverá apostasia. Não estranhe. Eu já, olha, é raro eu me escandalizar com coisa que eu vejo hoje nas igrejas. Pastor, o senhor viu agora o quê? A igreja aqui é maior? Vai aparecer, irmão. O que importa, sabe o que é? Nem eu, nem você abandonar o que aprendemos. Deixar a certeza da nossa fé para satisfazer a nossa carne. Então Paulo está dizendo: vai aparecer a apostasia e haverá o aparecimento do homem da iniquidade. O movimento da apostasia chegará ao seu apogeu quando o seu líder maior, o arqui-inimigo de Deus, o homem da iniquidade, for revelado. Este homem da iniquidade também é chamado de filho da perdição, ou o iníquo, transgressor da lei. É uma designação paulina para o anticristo. Assim como Jesus terá sua revelação, seu apocalipse, também o anticristo terá a sua revelação. Isto enfatiza o caráter sobre-humano da pessoa mencionada, pois a coloca como uma contraparte das trevas
ao Filho de Deus. Assim como o Espírito Santo preparou o caminho para Jesus, a apostasia está preparando o caminho para o anticristo. Verso 3 e verso 8, veja aí, verso 3 e 8. Vamos examinar aqui 3 aspectos do caráter do anticristo. Vamos examinar. A Bíblia diz no verso 3 que ele é o homem da iniquidade. É isso aí que está na sua Bíblia? É isso aí? O que é uma pessoa iníqua? Uma pessoa iníqua, essa palavra iniquidade, ela vem de uma palavra grega que significa transgressor da lei. Quando você lê 1 João capítulo 4, verso 3, se não me engano, João diz assim, ó, filhinho, ele diz assim, que pecado, todo aquele que peca, transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Tem uma tradução que diz assim, uma tradução da Bíblia que diz assim, todo aquele que peca, comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. Então, o que é uma pessoa iníqua? É uma pessoa transgressora. Mas essa pessoa, ela não transgride a lei de Deus por fraqueza, por falha. Não. O iníquo, ele transgride a lei de Deus por prazer, por rebeldia, por deboche, por zombaria contra Deus. Por isso que ele é chamado de quê? O rebelde. Então o anticristo é alguém que, quando se levantar na face da terra, ele vai estabelecer leis que vão contrárias à lei de Deus. Haverá mais ou menos assim, para que vocês entendam, ó, vai chegar um tempo em que aquele que não adultera está errado, e aquele que adultera vai dar certo. Vai chegar o tempo em que aquele que não rouba é o que vai ser errado, e aquele que rouba é o cara que vai ser certo. Haverá uma inversão de valores. Isaías já disse isso. Isaías diz assim: chegará dias em que chamarão a luz de treva e as trevas de luz. Está ou não está arrumando para isso? A gente está vendo ou não? Você viu aí esses dias, aqui no interior de São Paulo, aqui na Baixada, a operação policial? Bandido foi lá, meteu bala no cidadão policial, um homem honesto, pai de família, vestido de uma farda, que nós demos a ele, a sociedade deu a ele, para ele nos proteger. Foram lá matar o policial. Aí a polícia foi lá, prendeu os bandidos. Como foi que os bandidos receberam eles? Com um buquê de rosas. Aí a rota está chegando. Meu Deus, a rota está chegando. Aí recebe a rota. Aí foi assim, meteram bala na rota. O que foi que receberam? Bala de volta. Aí a polícia matou 16. Aí a mídia toda. Você percebeu que a mídia defendeu mais os bandidos do que o soldado que morreu? Está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? Por que será que isso está acontecendo? Isso já é o processo, irmão. A coisa já está acontecendo, não vai acontecer. Já está acontecendo. O mal vai ser chamado de bem e o bem vai ser chamado de mal. Eu vi um debate na Câmara dos Deputados, uma deputada do PT indignada porque a polícia matou 16 bandidos. Aí um outro deputado levantou e perguntou a ela assim: deputada, a senhora está indignada aí porque a Rota e a Rocan mataram 16 bandidos? A senhora sabe me dizer quantos policiais morreram ano passado em defesa da sociedade? Aí acabou o discurso dela, ela ficou perdida. Sabe quantos soldados morreram, irmãos, no ano passado para defender a gente? Sabe quantos? 177 pais de família foram mortos pela bandidagem. Você ouve falar disso? Não, né? Os bandidos morreram, os direitos humanos foram atrás das famílias, dos pais. Aí vão entrevistar, né? Aí entrevista lá a mulher do bandido, né? Ele era tão bonzinho,
Ele não era tão mal assim não. Aí quando você puxa a ficha do cara, um rolo de papel higiênico é pequeno. Do santinho que morreu. É ou não é assim, irmão? Estamos vendo, Ronaldo, isso. Isso está dentro dessa profecia. A apostasia, a iniquidade está aumentando. Jesus disse assim: e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é iniquidade? Iniquidade é transgressão da lei de Deus. Irmão, hoje as pessoas zombam da lei de Deus, pisam na lei de Deus, escarnecem a lei de Deus, quebram a lei de Deus para insultar Deus, para xingar Deus, para desprezar Deus e para profanar sua santidade. Isso se chama rebelião. Rebelião. Então Paulo está dizendo que ia aparecer o homem da iniquidade. Ele diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o homem do pecado, ou o filho da perdição. Ele vai aparecer, ele vai vir. O problema que eu vejo maior é que ele vai pegar muito crente dormindo, dando bobeira. E é necessário alertar a igreja. Segundo, ele é o filho da perdição, verso 3. Por que ele é o filho da perdição? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Sabe por que ele é o filho da perdição? Porque Deus, desde a eternidade, sabendo que um ser humano iria dar lugar ao diabo a tal ponto de ser a encarnação do diabo em pessoa na terra, Deus sabendo que ele não se arrependeria, que ele não se voltaria para a verdade, Deus, na sua soberania, na sua glória, já determinou desde a eternidade que esse cidadão, que será um vaso do diabo, será condenado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não vai adiantar pregar para o anticristo, orar por ele. Não vai adiantar, vai depois dele. Já está sentenciado por Deus, porque Deus viu na sua presciência, Deus viu lá na frente. Deus não é igual a gente que só consegue ver aqui, ele vê lá na frente, porque ele é Deus. Então ele é o filho da perdição, e também ele é o filho da perdição, porque ele levará muitos à perdição eterna. Ele seduzirá, ele convencerá muita gente a seguir o espírito do erro. Olha para cá, presta atenção. Vocês perceberam que esse ano a parada gay teve mais gente do que há 5 anos atrás? Perceberam? Ouviram falar disso? Teve mais gente do que há 5 anos atrás. Vou dizer outro dado para você. Eu gosto de ouvir reportagem, eu fico atento aos dados. Vou dizer uma coisa para você. Nessa passeata nunca houve tanta criança no meio daquele ato obsceno e profano como nesse ano. Nunca houve tanto pedófilo nu, não é seminu não, nu, desfilando na Paulista, e os pais levando os filhos para ver, para aplaudir e para tocar no corpo dessa gente. Não sei, irmão. O que é que está acontecendo? O espírito do anticristo já está preparando as novas gerações para adorar quem? Por isso que a igreja não pode, olha irmão, a igreja, eu falo isso, tem gente que fica com raiva de mim, a igreja não pode ficar dentro de uma sala contando para as crianças a historinha de José, a historinha de Moisés. É legal? É, não deve, pastor, o senhor não quer que conte? Não, conta a história de José, conta a história de Maria, conta a história de Ana, mas leve seu filho a decorar os mandamentos de Deus, leve seu filho a decorar a palavra, peça ao Espírito Santo para imprimir a palavra, inculcar a palavra na mente dele, no
coração, porque só vai resistir aquele que tem a palavra gravada no corpo, na alma, no espírito